Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem, meus irmãos? Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós. A gente tem visto muitas coisas, né? E coisas que foram registradas, né? Há muitos e muitos anos atrás, na Bíblia Sagrada. E hoje nós estamos vendo o que está acontecendo. E com certeza, irmãos, só está desapercebidos aqueles que não estão buscando, né, as orientações do Senhor. Porque o que está acontecendo mostra claramente que algo de grande está para acontecer. Como igreja, né, Igreja do Advento, nós estudamos a palavra do Senhor e temos aqui também o Espírito de profecia, a luz maior, né, indicando para a luz menor, indicando para a luz maior. A igreja ela tem um norte, ela não fica perdida mediante de tudo que está acontecendo. Mas em toda essa real situação, nós muitas das vezes, em vez de ver uma igreja que está ali unida, os irmãos estão ali juntos, nós estamos vendo outra coisa, né? Já tem praticamente quase 4 meses que nós estamos aqui reunidos e são temas, irmãos, que o inimigo ele não gosta, né? Falar do Senhor Espírito Santo, é uma pessoa da Trindade. Existe a pessoa do Pai, existe a pessoa do Espírito de Jesus, a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Que muitas das vezes não é falado como se deve, porque é uma confusão generalizada com relação ao entendimento de quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é Deus. Ele é Deus, e quando nós estamos imbuídos do Espírito do Senhor, dos frutos do Espírito, nós somos nova criatura. Então, assim, a igreja, ela tem tido, né, as orientações aqui, a igreja de Vento Ribeiro está tendo esse privilégio de ter essas orientações, mas o inimigo também ele vai lutar, ele não vai deixar barato, e vai, de alguma forma, também trabalhar na mente e no coração daqueles que não estão vigiando, desmotivando, colocando empecilho para não estar aqui, para não ouvir a mensagem. Mas graças ao Senhor a mensagem ela é gravada e depois é colocada ali no YouTube. Mas assim, a gente ora por aqueles que não se fazem mais presente aqui entre nós, às vezes, tanto na quarta-feira como no sábado também. Então, porque, irmãos, se nós não despertarmos, outros despertarão e tomarão o nosso lugar. Então, aquele que está em pé, a palavra do Senhor diz que cuide para que não caia. E nesse período que nós estamos vivendo, cair é complicado. É melhor permanecer, Marcelo, em pé. Cuidar para permanecer em pé. Então vamos orar nesse momento, vamos sugerir abrir a palavra e pedir orientação ao Senhor Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e Espírito Santo, o Senhor está aqui conosco, orientando as nossas igrejas nesses 4 cantos da terra, Senhor. Que possamos dar ouvido à sua voz e, como igreja, fazer a sua vontade, porque é o Senhor que dá o norte para a igreja, o rumo certo para a tua igreja, Senhor. Sejam aqueles irmãos que não estão comparecendo mais aos cultos, os cultos de quarta, os cultos de sábado, que não conseguem ter força mais para estar presente conosco. Tenha misericórdia, Senhor. O Senhor está levantando um povo para pregar o Evangelho, preparando pessoas. Então, para que possamos estar entre essas pessoas e a cada dia imbuído do Teu Espírito, Deus, para fazer a Sua vontade. Pois são bênçãos que lhe pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho do batismo do Espírito Santo.
Ok? Uma pessoa que é batizada hoje, ela não pode pensar que amanhã não precisa. E muitas das vezes as pessoas caem nesse engodo. Eu me preparei hoje e quando chega o outro dia, né? A preparação não foi como ontem. Foi uma preparação assim meio... Porque a vida, né? Como o Marcelo falou, aqui, a vida aqui na cidade grande é uma vida muito corrida. E se a gente não vigiar, o tempo que nós estamos investindo para com as coisas do Senhor é mínima. É por isso que muitas das vezes, né, chega um sábado da tarde, as pessoas estão cansadas para voltar sábado à tarde. Porque estão naquela correria toda, chega em casa após o almoço, dá aquele sono e vai pensar em voltar. Vai dizer, não, Deus sabe que eu trabalho bastante e é complicado, para mim não dá. E assim a igreja vai caminhando. E não é isso, irmãos. Nós vamos ter no dia 30 agora de outubro a entrega dos livros. Mas se a igreja nunca sai para fazer nada antes, será só algo formal. É o que vai acontecer. Então nós precisamos ser orientados ao Espírito Santo. Porque a igreja, quando ela foi levantada por Deus, o pensamento, né, que essa igreja é missionária, isso está no sangue da igreja, a veia da igreja. Então a gente tem que orar, irmãos, e orar bastante, porque o inimigo também está levantando o exército. Já está havendo uma preparação, e nós estamos vendo, porque nada está acontecendo no anonimato. Está se mostrando claramente o que está para acontecer, né? E as nações, como diz o livro de Apocalipse, se maravilharam, né, Marcelo? Vão se maravilhar com as orientações da besta, porque isso é algo bom. Então, irmãos, vamos vigiar em nome de Cristo Jesus, vamos ter um relacionamento melhor com o Espírito Santo a cada dia. Então, o tema de hoje é o batismo do Espírito Santo. E a gente sempre abre, né, a Bíblia, o livro que? De Atos dos Apóstolos, né? Capítulo o quê? Capítulo 1, né? E versículo 8. A gente começou aqui, né, 4 meses atrás. Sempre, ao começarmos aqui o estudo, a gente lê esse capítulo e esse versículo, aliás, que é bem interessante, porque da mesma forma que o Senhor, Marcelo fala muito isso, né? Da mesma forma que Deus, ele começou no passado, ele fez no passado, ele faz também agora, hoje. Não terá uma mudança. Deus, ele vai agir, como a irmã Mate fala, de forma que irá nos surpreender. Né? E aqui diz, né, capítulo 1, versículo 8, assim, mas recebereis poder. É o que nós estamos precisando, irmão. Poder. Ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Então a igreja não tem poder se descer sobre a igreja o quê? O Espírito Santo. Aí sim, ao trabalho missionário. E sereis as minhas o quê? Testemunha. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Na época da igreja primitiva, isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. O evangelho foi pregado até os confins da terra. Deus usando, né, homens e mulheres para pregar o evangelho. Muitos até morriam em prol do evangelho. E Deus irá fazer a mesma coisa, irmãos. Irmão Alex, é a totalidade da igreja? Não, não é a totalidade da igreja. Como o Marcelo aqui falou, é para aqueles que querem. Para aqueles que querem e estão se esforçando, porque tem que fazer a sua parte, serão batizados pelo Espírito Santo. E Deus usará. A irmã Mais, ela fala que a maioria, né, quando a maioria da igreja, ela vê essa situação. Mas imagina aqui, irmãos. Digamos que nós somos a maioria aqui hoje, na igreja de Paris de Bento Ribeiro. Nós estamos em 2, 4, 5, a maioria. É a maioria daqueles que querem. A maioria da igreja. Então, Deus, ele está olhando e está vendo quem deseja. Alguns têm alguns problemas, não podem vir, mas outros, infelizmente, irmãos, ouviram o inimigo e não tem interesse nenhum de ouvir mais essa mensagem.
Eu posso te fazer uma pergunta que foi a pergunta que me fizeram, Alex? Pode, se eu tiver capacidade de responder, eu respondo. Qual a diferença de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e receber esse batismo do Espírito Santo? Porque teve uma irmã que falou que a gente é batizado, então que a gente não precisa desse batismo. Se você puder falar, porque talvez possa ser a dúvida de outra pessoa, né? O tema, ele é esse. O tema, Marcelo, vai tocar justamente sobre isso, que eu vou falar. Nós estamos aqui na página 55, 57, e o Marcelo fez uma pergunta. Qual é a diferença? Porque nós já fomos batizados o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas também tem o batismo que nós estamos aqui pregando a cada quarta-feira sobre esse batismo do Espírito Santo. E o tema, Marcelo, o batismo do Espírito Santo, ele vai tratar. E de cara nós vamos ver algumas coisas e essa sua pergunta será respondida dentro da mensagem, ok? Vamos lá, irmão, então. Vamos lá. O batismo do Espírito Santo. Olha aqui. Eu vou estar usando aqui, irmãos, o estudo também. Eu vou ler aqui algumas coisas. Eu fiz algumas acrescentações aqui, acrescentei algumas coisas, algumas passagens bíblicas para que possamos compreender aqui. Aqui diz o seguinte, olha só. Algumas pessoas pensam que estão cheias do Espírito Santo porque foram batizadas. Logo já estão espiritualmente bem e não há mais nada o quê? A se fazer. Foram batizadas, acreditam que estão cheios do Espírito Santo e não precisam fazer mais nada. E aqui diz, muitos creem que, porque algumas vezes foram o quê? Preenchidas pelo Espírito, estão preenchidos para sempre. Olha aí. Ó amigos, somos vasilha o quê? Porosa. O que é uma vasilha? Para que serve uma vasilha porosa, minhas irmãs? Para nada. Sabe por que uma vasilha porosa é cheia de furo? E a água faz o quê? Vai embora. Então, se você for pegar água com essa vasilha, vai ser trabalho em vão. Então, nós somos o quê? Vasilhas porosas. E é necessário, aliás, que nos mantenhamos o quê? Constantemente embaixo da fonte para permanecermos o quê? Cheios. Jesus Cristo ele fala que é a fonte, né? Da água da vida. Não é? Então é necessário que nós venhamos o quê? Nos manter constantemente debaixo da fonte. Quem nos coloca debaixo da fonte, com nossa permissão, é o Espírito Santo. Amém. Então, todos os dias, por mais que nós venhamos ser, Marcelo, vasilhas cheias de furos, a fonte, a água da fonte da vida está sendo derramada, irmãos. E o processo está acontecendo. Daqui a pouco, irmãos, essas vasilhas, elas estão sendo o quê? Esses furos, eles estão sendo preenchidos, irmãos. O Senhor, o Espírito Santo, está colocando a mão, fazendo uma reforma, nos tornando vasilhas sem ser porosas, e a água será o quê? Ali, cheia. Vamos transbordar no sentido de pregar para outras pessoas. Haverá crescimento, muito crescimento. E eu gostaria, irmãos, de ler algo aqui na Bíblia, de compartilhar com os irmãos aqui algo bem interessante. Abra o livro de vocês, o livro de Marcos. Olha que coisa bem interessante aqui, Marcos. Aqui falando sobre muitos que por algumas vezes foram preenchidos pelo Espírito Santo, não precisam mais. Então vamos lá, Marcos capítulo número 6. O versículo é o 7. Marcos capítulo número 6. O versículo é o versículo 7. A irmã pode ler para nós aqui, a mãe do Marcelo? Pode ler, minha irmã? Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. Olha aí. Então Jesus ele chama, preste atenção. Nós vamos falar sobre a questão do batismo do Espírito Santo.
que tem que ser diário, não é uma vez só. Jesus chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, correto? Como a irmã leu, para fazer ali milagres, expulsar os espíritos imundos. Marcelo, lê o versículo 12 e o versículo 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Nessa ocasião aqui, os discípulos não estavam cheios do Espírito Santo? Estavam ou não estavam? Estavam. Agora vamos ver outra ocasião, ok? Com os mesmos discípulos que fizeram isso aqui que Jesus pediu para fazer. Vamos lá para o livro de Lucas 22. Só um versículo a gente vai ler que já nos mostra que eles não estavam ali com o Espírito Santo. Lucas capítulo 22. Deixa eu passar aqui. Lucas 22. Eu vou ler aqui o versículo 24. É só o versículo 24. Lucas 22, capítulo 22, e o versículo 24. Você pode acompanhar a sua Bíblia. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E aonde foi essa discussão? Na Santa Ceia. Imagina, na Santa Ceia aqui da igreja de Bento Ribeiro, vamos imaginar aqui, que aqui tem 12 anciões. E aqui, acontecendo a Santa Ceia, os 12 anciões discutindo para quem seria o primeiro. Porque à tarde, vamos dizer assim, teria uma comissão de nomeação. E eles discutindo, eu vou ser o primeiro, eu mereço. Eu mereço. Eu sou aquele que trabalha mais. Então aqui, eles estavam com o Espírito Santo? Não. Eles estavam cheios de presunções. Não estavam cheios de presunção? Eles estavam cheios de presunção. Estavam cheios de orgulho. Ah, irmão Alex, mas eles foram usados há um tempo atrás, lá foram. Mas não é porque você foi usado hoje, porque você se permitiu, que você será usado para sempre, se você não buscar diariamente. Então aqui, nessa situação, eles não estavam com o Espírito Santo do Senhor. Eles estavam cheios de orgulho e cheios de presunção. Foi o que o estudo está dizendo aqui. Não é uma vez, que você é batizado, que você não precisa das orientações do Senhor. Daqui a pouco a resposta do Marcelo a pergunta do Marcelo vai ser respondida. Amém. Aqui diz: em todos os casos em que o batismo é visto como prova de dom do Espírito Santo, o pecador arrependido é embalado em uma segurança carnal. Olha aí, vou ler de novo. Em todos os casos em que o batismo é visto como prova do dom do Espírito Santo, o pecador arrependido é embalado em uma segurança carnal. Ele confia no batismo somente como um sinal da graça de Deus. O batismo, não o Espírito Santo em seu coração. Então ele confia em quê? No batismo. Só o batismo. Mas o Espírito Santo no seu coração, não. É o sinal ou o testemunho. É o seu sinal ou o testemunho. Então, irmãos, eu me lembro uma vez que eu estava no quartel e uma pessoa, um soldado, um amigo nosso, soldado, ele chegou lá muito feliz, rindo à toa. Aí a gente perguntou: o que está acontecendo com você? Ele falou assim: é porque eu fui batizado ontem pelo Espírito Santo. Eu comecei até a falar em línguas, eu fiquei só olhando assim, e ali eu dava pulos e saltos e comemorava. Porque agora em diante eu vou sempre ter esse dom. Eu falei, não vou nem entrar nessa questão, Mas, irmãos, o batismo do Espírito Santo não é isso. O batismo do Espírito Santo, ele é um crescimento. Por que nós, como batizamos aqui, quando nós saímos daqui, precisamos ser diariamente batizados pelo Espírito Santo? Porque é um crescimento. E respondendo você, Marcelo, e essa irmã, não você, mas essa irmã,
quando nós saímos do tanque, nós estamos em que processo? Um processo de santificação, correto? E esse processo de santificação antecede o processo de glorificação. E nesse processo você tem que fazer o quê? Crescer ou ficar estagnado? Crescer. E quem traz esse crescimento? O Espírito Santo. Então, diariamente, por mais que você for batizado pelo Espírito Santo, diariamente você tem que fazer o quê? Crescer. Porque existem algumas situações aqui, que tem pessoas que são batizadas pelo Espírito Santo, mesmo antes, Marcelo, de passar o quê? Pelo batismo das águas. Nós vamos ver aqui. Não fala. Ele confia no batismo somente como um sinal de graça. O batismo, não o Espírito Santo em seu coração. E é o seu sinal ou testemunho. O batismo definitivamente é uma decisão significativa. Ele corresponde à vontade de Deus e tem e sempre terá uma grande importância. Porém, não devemos recordar um evento do passado como uma prova de que estamos cheios do Espírito Santo. Então, se Deus te usou um tempo atrás, o Espírito Santo, para você fazer algo de importância, isso ficou para trás. Não, mas Deus me usou há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há uma semana, e ficou para trás, irmãos. É cada dia, um dia. Não é porque nós vimos aqui os discípulos sendo usados, e foram usados, e chegou depois lá para frente, eles estavam discutindo, cheios de presunção, sem o Espírito Santo. Então aqui fala, porém não devemos recordar um evento passado como uma prova de que estamos cheios do Espírito Santo. Vai ficar pensando só no passado? E hoje? No lugar disso devemos perceber, hoje, se estamos cheios do Espírito Santo, experimentar agora mesmo, cada dia, experimentar o batismo, cada dia estar em comunhão com o Senhor, porque nós precisamos, irmãos, crescer a cada dia. Nós, como igreja, estou falando do coletivo, muitos estão estagnados, muitos estão vivendo isso aqui, que foram usados, que já batizaram, pessoas que foram usadas para batizar pessoas, sim, amém. Que você foi usado, que eu fui usado para ser um instrumento para que a pessoa possa se decidir. Mas isso já passou. E hoje? É um processo. Então hoje a igreja, ela tem que, de novo, entrar, Marcelo, na linha. De novo. Né? Por que eu estou falando de novo? Porque parece que desaprendeu. Parece que nós estamos na igreja só para absorver e não fazer mais nada. Por que a igreja está vivendo isso? Porque falta do Espírito Santo. Nós vemos aqui para a igreja sábado, o Senhor nos traz aqui sábado, vimos para a igreja sábado, para adorá-lo, para receber dos altos céus as bênçãos sabáticas do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Mas algumas pessoas, elas acreditam que só estar aqui é o suficiente. Não, irmãos. É uma comunhão diária com o Espírito Santo. Olha que diz assim, algumas pessoas recebem o Espírito Santo antes de serem batizadas. Por exemplo, Cornélio. Lembra da história de Cornélio? Cornélio era um homem temente a Deus e queria compreender, saber mais sobre o Deus, dos judeus, Jesus. Tanto é que ele era um homem temente que um anjo, aparece para ele. E ainda os judeus, como os apóstolos judeus ali, tinham algum ainda preconceito, porque eles acreditavam que só a salvação só era somente para quem? Para os judeus. Então Cornélio e sua família foram batizados o quê? Antes do quê? Antes do batismo. Antes do batismo. Essa passagem aqui eu anotei aqui, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 17, que vai até o 48, ali que você pode ver. Deram o batismo ali de Cornélio. Antes do batismo nas águas, que Cornélio foi batizado nas águas, ele foi batizado o quê? Com o Espírito Santo. E sua família também. E Saulo, ou Saulo, a mesma coisa. Ele recebeu ali o batismo do Espírito Santo antes mesmo de ser batizado. Outros receberam o Espírito Santo
Depois de ser o quê? Batizado. Batizado. Como o samaritano e os 12 homens, né? No qual o apóstolo Paulo ali conversa com ele. Não, só fomos batizados ali pelo o profeta ali, o João Batista. O batismo de João. O batismo de João. Aí o apóstolo falou, o batismo só de arrependimento? Não, vocês têm que ser batizados. Né? Então, quando eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles receberam naquele momento o batismo do Espírito Santo. Mas você acha que só aconteceu aquele dia? Bom, irmãos, você lembra lá, um ano atrás, nós fomos batizados pelo Espírito Santo e a gente não precisa mais de nada. Foi isso que aconteceu? Não. Então, não pode acontecer isso. Aí eu fui batizado aqui nas águas. Aí você diz assim, qual é a diferença? Toda a diferença. Porque agora é um processo. Você passou do processo de aceitação para a santificação. E agora está no processo de crescimento até chegar à glorificação. Mas nesse crescimento, até chegar à glorificação, o que não vai mudar naquele dia da glorificação? O teu caráter. Então o teu caráter e o meu caráter tem que ser o quê? Moldado por quem? Pelo Espírito Santo. Olha, então há um processo de crescimento. Então não é só o batismo nas águas. Porque aqui Cornélio não foi batizado na água, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Então, para essa irmã, fica essas considerações que há um crescimento. Saiu aqui do tanque batismal, agora é um crescimento. Né? Um crescimento espiritual, porque ela está no processo, ou eles estão no processo, ou nós estamos no processo da glorificação, irmãos. E esse processo é um processo assim. É nesse processo que a pessoa é salva, Marcelo, ou perdida. Porque ela pode dormir antes do tempo da volta de Cristo Jesus. E se ela dormir? Quando ela for ressuscitada, ela vai ser ressuscitada para a glorificação. Como é que ela dormiu então? Ela estava nesse processo de crescimento, buscando. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque parece que algumas pessoas, ao ser batizadas, elas não selam mais compromisso nenhum. E estão mortas dentro da igreja. Quando tudo que estiver sacudido que vai ser, vão ser as primeiras pessoas a sair da igreja. Então aqui a gente continua. O principal é que tenhamos recebido em algum momento e que agora tenhamos em nossos corações. O que aconteceu no passado, o autor até coloca, não importa. O crucial é que como as coisas estão agora. Verdade. Não é? Neto, mas eu fui usado, amém, irmãos? Que você foi usado no passado. Mas hoje? Não, hoje eu estou meio barro, muito tijolo, tá complicado. Então, isso que é o problema. Se hoje você não está, se hoje ouvires minha voz, não endureçais o vosso coração. É hoje, é o agora. Nós estamos vendo aqui pessoas que quando eu estava aqui há 3 meses atrás, tem quase 4 meses, 4 meses já. Amém. Estamos aqui nessa jornada, né, Marcelo? E a gente crê que a gente vai virar o ano pregando essa palavra aí. Amém. Assim seja. E em nome de Jesus Cristo, irmão. Mas toda quarta-feira é só sobre o Espírito Santo. E vamos falar sobre o que então? De que vai adiantar apresentar vários conhecimentos aqui? De Apocalipse, né? De outros. Se não for o Espírito Santo, irmãos. É ele que convence. É ele que convence. Então aqui nessa jornada, nessa caminhada, o inimigo, como eu falei no começo aqui, ele vai tentar atrapalhar. E tem na vida de algumas pessoas, que eu não vejo mais aqui, atrapalhado, irmãos. Atrapalhado. Tem pessoas que eu falava aqui na igreja pelo Zap, a pessoa ouve o que eu estou falando, vê o recado, mas não retorna. De tão ruim que está aquele coração ali. Está ouvindo tudo, mas não vem. Estou apelando ali o coração. A minha igreja também é a mesma coisa. Tem irmãos que foram, tem pessoas que foram batizadas. Uma pessoa, aliás, foi batizada na igreja, que ela foi batizada. Só depois de 1 ano que ela veio. E quando veio, ficou lá fora olhando até o culto terminar. E depois que o culto terminou, vai falar comigo. Ela não teve força para entrar naquela prova. Sim. Irmãos, é sério o que está acontecendo. Deus vai esperar essas pessoas se santificarem. Hoje é o tempo, irmãos.
Né? Ou vamos esperar algo grandioso acontecer na agenda do inimigo, não na agenda de Deus, porque algo grandioso que tem que acontecer agora, que é o batismo diário na nossa vida. Mas se tem pessoas esperando que isso, né, que o que vai acontecer, uma lei, onde vão aprovar, aonde se deve parar num dia, que toda a terra vai se maravilhar, porque é algo muito bonito. Né? A terra tem que parar. O mundo está entrando em colapso. É o que eles vão orientar. A natureza precisa descansar. Vê aí a pandemia quando as pessoas ficarem em casa. Até Lagoa Rodrigo de Freitas apresentou os peixinhos. Então, precisa parar. As indústrias precisam parar de jogar ali as suas fumaças. Vai ser algo maravilhoso. Mas é terrivelmente satânico. Agora vai esperar acontecer isso para se fortalecer. Nós temos uma maratona de 30 quilômetros e faltando uma semana você treina para passar pela maratona? É isso? Haverá um tempo de angústia, tal qual nunca houve antes, desde que houve nação. E vai lá, quando começar a apresentar, irmãos, o vai vai desistir. Então nós estamos vendo, irmãos, o que está acontecendo. Vamos recordar, nossa vida física começa no momento da concepção e ao nascermos, né? Ela se mantém através da alimentação diária, exercício físico, sono, etc. De outra forma, não viveríamos por muito tempo. Se você não fizer isso, não tem como você estar vivo. De outra forma, não viveremos por muito tempo. As mesmas condições se aplicam à vida espiritual. Precisamos de uma vida nova através do Espírito Santo, da oração, da palavra de Deus, etc. Ellen White disse: a vida natural é preservada a todo momento pelo divino poder. A vida natural é essa, né, que a gente tem, fôlego de vida, tudo. Todavia, não é sustentada por um milagre direto, mas mediante o uso de bênçãos colocadas ao nosso alcance. De igual forma é a vida espiritual sustentada pelo uso dos meios supridos pela providência. Nem a vida física, nem a vida espiritual permanecem em nós automaticamente. Devemos usar os meios que Deus nos concedeu. Isso significa que quando nascermos de novo, o Espírito Santo nos é concedido para permanecer em nós a vida toda, mas sua estadia depende de quê? Do nosso uso diário dos meios que o Senhor nos deu. Que resultado poderíamos esperar se não utilizarmos estes meios? Digamos que na sua casa não tem nada para você comer. Você tem dinheiro, o mercado é do seu lado. Você fala, não. Eu sei que de alguma forma vai vir a comida aqui. Vai vir as coisas aqui. Vai vir? Não, você vai morrer. Você tem os meios ali, mas cadê? Você tem que sair do lugar. Você tem que ir para o mercado. Você tem que pegar um carrinho. Você tem que fazer as suas coisas. Porque a vida espiritual é a mesma coisa. Você tem que fazer o que Deus ele chama para fazer. Não. Eu sou batizado aqui no tanque, tranquilo. Tranquilo nada, irmãos. Não foi assim com os apóstolos. Não foi assim com os reformadores. Não foi assim com os pioneiros. Como é que vai ser assim agora para a igreja? E muitos estão vivendo isso, meus irmãos. Muitos hoje estão vivendo isso. Deus é um Deus de amor. Ele sabe todas as coisas. E as coisas vão começar a acontecer quando assim Deus quiser. Estou falando sobre crescimento de vida espiritual. O crescimento da vida espiritual é agora, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias você tem que estar crescendo. Você tem que ser pessoa nova. O Espírito Santo é o meio mais importante, mas também são importantes a oração, a conexão com Deus através da sua palavra, a participação em serviços de adoração e outros. Oração, o seu lar, tempo de qualidade, como nós falamos na semana passada sobre devoção, leitura da palavra, e também aqui o serviço da igreja, irmãos. Deus instituiu uma igreja, levantou uma igreja, para que as pessoas possam adorá-lo, mas também trabalhar em prol da sua obra. Irmão Alex, você está me dizendo como uma pessoa não quer fazer nada em prol da obra do Senhor, não quer nada com as coisas da igreja.
Ela não tem o Espírito Santo? Não tem. E não está lutando para ter. Mas chegará um momento que o Espírito Santo não mais insistirá. Porque o Espírito Santo está sendo retirado. Nós estamos vendo aí a falta de amor. Né? Então, irmãos, nós estamos vendo a falta de amor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o Senhor deseja trabalhar conosco. E podemos até usar uma linguagem nossa. E eu acredito que o Senhor tem pressa, irmãos. Se não está de mal a pior. É, não é? Qual é a expectativa de melhores que nós temos? 2022 vai ser um novo ano. Um ano de muitas coisas boas. Irmãos, qual foi o ano de muitas coisas boas? Qual foi o ano? As pessoas estão se permitindo ser enganadas. E isso não pode acontecer. Já não pode. E muitas das vezes nós que estamos na igreja, nós estamos, eu não digo nós, irmãos, porque para uma glória de Deus aqui, nós estamos vigiando. Eu creio que nós estamos vigiando. Mas muitos não estão vigiando e permitindo que o inimigo venha enganá-los. Lê aqui embaixo, lê aqui embaixo. Lê. Estamos de acordo que de fato precisamos cuidar do nosso eu interior diariamente? Sim. Se não o fizermos, teremos consequências lamentáveis. Então, já que não podemos adiantar a nossa refeição física, muito menos poderemos adiantar nossas refeições espirituais. Deus não provê auxílio para onde? Amanhã. Você está vivendo já o amanhã? Você já está na quinta-feira? Só é nesses filmes de Hollywood maluco, né? Que acontece se a pessoa entra numa máquina e viaja não sei quantos anos, que não existe isso. Né? A pessoa perde tempo precioso vendo essas porcarias. Só isso, irmãos. Porque não tem como, você está vivendo hoje. Amanhã pertence a Deus. Amanhã pertence a Deus. Fazendo nem está vivo. A gente não sabe se está vivo, né, irmão? Nossa vida é um sopro. Deus não provê auxílio para amanhã, é hoje. Eu acredito que está bem claro a necessidade da entrega diária a Jesus e súplica diária pelo derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Está bem claro isso. A cada momento que nós estudamos aqui, fica mais claro ainda a nossa dependência do Senhor Espírito Santo. A cada dia fica mais claro. A cada dia nos importa nos fortalecer para que Deus possa nos usar como igreja e a gente pregar o Evangelho no mundo inteiro, irmãos. Hoje estamos esperando o quê? Decreto dominical já está à porta. Que não vai vir com esse nome, irmãos? Já está à porta. Tudo está acontecendo, nada está sendo escondido. Deus está permitindo que a gente veja tudo. E muitos estão até comentando, não, você está vendo aí, rapaz, olha o que está acontecendo. Irmão, está se santificando? Porque isso faz parte da gente de Satanás. Está buscando o Senhor? Está pedindo o batismo? Porque não vai adiantar saber o que aconteceu. O que adianta é estar envolvido na obra, irmãos. Isso que adianta. Aqui, né? Espírito Santo, né? Eu acredito. Eu acredito que está bem claro. Eu já li isso aqui, né? Da entrega diária a Jesus e súplica diária pelo derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Está bem claro, meus irmãos. Está bem claro para ele. E o diabo, irmãos, ele não gosta disso. Que a igreja fique sabendo. Porque no passado ele viu o que aconteceu. Ele viu o que aconteceu no passado. E não vai muito longe. Na igreja, né? Os pioneiros, ele viu também o que aconteceu. O trabalho ali que foi feito. A obra das pessoas imbuídas pelo Espírito Santo. E hoje, irmãos, ele quer de alguma forma deixar a igreja sonolenta, uma igreja cansada, uma igreja sem vigor, uma igreja fraca, uma igreja que cada sábado, o ancião, o pastor tem que implorar para estar aqui, irmão, sábado que vem, esteja aqui no horário, com a sabatina, está escrito em algum lugar, né? Com a sabatina no coração, é o coração, né, da igreja, vendo, esteja aqui, as bênçãos sabáticas, tem um que dá até um xoxo quando não fiz, não faço besteira isso. Irmãos, as coisas são difíceis. Mas Deus tem os seus aqui na igreja de entretenimento. E vai usar aqueles que estão dispostos, irmãos. E quando essas pessoas que estão crescendo forem batizadas pelo Espírito Santo, irmãos, essas pessoas que não foram batizadas pelo Espírito Santo,
elas vão se lamentar lá na frente. Né? Quando o Espírito Santo habita em nós, ele reproduz em nossas vidas a obra de Cristo. Amém. Romanos 8,12 diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Podemos interpretar a lei do Espírito como a maneira pela qual o Espírito Santo realiza obras nos corações completamente entregues a Deus. Então o Espírito Santo, ele faz uma obra completamente entregue a Deus. Vamos lá. Somente o Espírito pode tornar a obra de Cristo uma realidade em minha vida. Ellen White explica: o Espírito Santo dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício, olha como isso aqui é sério, o Espírito Santo dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. E por meio do Espírito que o coração é purificado, por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo, ele fez uma obra poderosa. Nos libertou da condenação da morte eterna. Nos libertou. E é oferecido para todos. Mas digamos que há 2000 anos atrás, ao término, Marcelo, da sua obra, e Jesus Cristo, ele olha para os seus discípulos e fala: olha, eu estou subindo agora ao Pai, fiquem aí e seja o que meu Pai quiser. Tchau. Aguardem. E nada do Espírito Santo. O que seria da gente? O que seríamos? Teríamos igreja? Porque o Espírito Santo, que é Deus, ele vem para o quê? Para convencer o homem do pecado. Então o Senhor Jesus Cristo fez a obra, mas não tem o Senhor Espírito Santo para dizer a obra poderosa que Cristo fez. Qual é a serventia? O que significa isso para o ser humano? Porque quando você lê, por que tem na Bíblia, por que a Bíblia nos chama tanta atenção? É movido por quê? Pelo Espírito Santo. Um dia, ele vai parar de atuar. A pessoa vai ler, vai sentir o quê? Não é nada. Então a obra de Jesus Cristo, ela é completa, sim. Mas tem nessa obra quem? Para falar aos nossos corações? O Espírito Santo. Não. Vamos lá. Thomas Darwin escreve que este processo da seguinte maneira: isso significa que, mesmo a eficácia, e nós vamos aqui ler algumas passagens rapidinho aqui, isso significa que mesmo a eficácia da obra de Cristo em favor das pessoas depende de quem? Do Espírito Santo. Sem ele, tudo que Jesus fez na terra, no Getsemane, na cruz, na ressurreição, e seu ministério sacerdotal no céu, tudo seria o quê? Infrutífero. Porque quem nos convenceria? O Senhor fez a obra poderosa, mas quem nos convenceria? Ninguém. Então, assim, qual é o fruto que daria, então, tudo que Cristo fez sem a obra do Espírito Santo? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão de mãos dadas no plano da redenção e da salvação de cada um de nós. Amém. Amém? Amém. Então, aqui, sem isso, nada iria acontecer. Tudo seria infrutífero. O resultado da obra de Cristo não seria maior do que o quê? Uma grande religião mundial ou uma fama de um líder ético. Embora Cristo seja muito maior do que isso, ele não teria sido capaz de salvar a humanidade apenas pelo seu exemplo e seus ensinamentos. Para transformar as pessoas, é preciso trabalhar nelas. Esta é a obra do Espírito Santo. Transformar os corações das pessoas, o que só é possível devido à obra de Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Olha o que diz ali, irmãos. Eu vou pedir para o Marcelo ler para mim. Vamos achar, Marcelo? 1 Samuel, capítulo 10, o versículo 6. Pode ler? Amém? Acharam? Amém.
Pode ler então, Marcelo. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Olha aí. Então, com o Espírito Santo, ele toma posse do seu coração com a sua permissão. Tu serás mudado em outro homem, em outra pessoa, porque ele te transformará. Ah, irmãos, então quando ele me transforma, amanhã a mesma coisa. Essa transformação ela é diária, diariamente. Então é ele que molda e transforma os nossos corações. É ele que faz essa obra. E eu gostaria também, irmãos, falando sobre isso, que Thomas Haddad escreveu sobre a obra, né, do Senhor, por mais que é gloriosa, mas sem o Espírito Santo iria estar faltando algo. Por quê? Qual é a obra do Espírito Santo na questão ali do que Cristo fez? João, capítulo 16. Veja o que Cristo falou. João, capítulo 16, versículo 13. Olha o que Cristo falou sobre o Espírito Santo. Não foi ninguém mais do que o Senhor Jesus Cristo. João 16, 13. Acompanhe comigo que eu vou ler aqui. Amém? João 16, 13. É uma passagem bem conhecida, em versículo também 14. Aqui diz o seguinte, no 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará o quê? Em toda a verdade. Porque não falará de quê? Por si mesmo. Por si mesmo. O Espírito Santo não fala de si mesmo. Ele fala de quem? Ele fala de Jesus Cristo, de si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Versículo 14. Ele fará o quê? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então a obra do Espírito Santo é colocar em nosso coração Cristo Jesus, irmãos. Por isso que o autor fala que seria infrutífero se o Espírito Santo não estivesse fazendo tal coisa. Porque quem iria nos convencer? Quem iria falar aos nossos corações? Como que a Bíblia teria essa importância se não fosse a obra do Espírito Santo? Isso não é razão suficiente para estar cheia do Espírito? Isso não é razão suficiente para estar cheia? Sim. E aqui, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus toma posse do coração, transforma o quê? A vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas más ações, o amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja, da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Amém? A mudança ou não a mudança? Sim. Então, quando a pessoa está na igreja, está na congregação, mas ela não está vivendo isso, pelo contrário, ela está sendo até muitas das vezes um problema, ela está sendo o Espírito Santo. E talvez, Marcelo, seja hoje um grande problema, né, de nossas igrejas, pessoas não santificadas. Quando acontece um problema, fala, irmãos, por não estar santificado, por isso que está acontecendo esse problema. Porque se vivesse uma vida de santificação, estaremos orando por essa pessoa. Não ficar falando mal. Porque não adianta. Por mais que a pessoa seja complicada. Então precisamos estar cheios de Espírito. Pode falar. O que é a santificação? Santificação é um processo de crescimento. A cada dia, com o Senhor Jesus, através do batismo diário do Espírito Santo. Onde a pessoa ela busca ter o mesmo, como Filipenses fala, né? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou melhor, o que faz a pessoa ser santa? É uma entrega total. É uma entrega do coração. É a palavra. Sim. Com uma entrega, ela vai ouvir o quê? A palavra e vai colocar o quê? Em prática. Jesus falou. Tem duas classes aí, Marcelo. A palavra que santifica, né? A palavra santifica. Todos aqueles que ouvem, né, as minhas palavras e as palavras de Jesus Cristo, que é a Bíblia Sagrada, e colocam o quê, Marcelo? Em prática.
Esses são prudentes. Mas também tem aqueles que ouvem, leem e não colocam o quê? Em prática, não se santificam. Esses são pessoas o quê? Inconsequentes, imprudentes. E estão onde? Na igreja. Aí vai ter o quê? Vai ter problema, não vai? De um lado há pessoas santificadas, buscando. Do outro lado, pessoas não santificadas. E essas pessoas não santificadas pela palavra do Senhor, porque, irmão, a palavra do Senhor não transforma, não molda. Não molda, irmãos. Ela fala ao nosso coração. Mas como é que pode falar ao seu coração, ao meu coração, e nós não nos esforçarmos para mudar? Eu posso ler 2 versículos? Pode, Marcelo, fica à vontade. Em Efésios, olha só o que diz. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o que santifica a igreja, diz aqui, ó, por meio da lavagem da água pela palavra. O que eu quero dizer com isso, Alex? Tem pessoas que eu vejo que não estão mais no nosso meio porque abriram concessões. Sim, Marcelo. Isso daqui eu faço, mas isso daqui também que está escrito, isso eu não faço. E eu vejo que essas pessoas, chega na hora da sacudidura, elas não têm base e acabam saindo. Irmão Marcelo, ou irmão Alex, está dizendo que essas pessoas, elas vão ser sacudidas se permanecerem assim, como o Marcelo está falando aqui, irmãos? Como é que elas vão caminhar com aqueles que estão se santificando, irmãos? Como pode você e eu, estou dando só um exemplo, viver uma vida de santificação ao lado de pessoas que não estão se santificando e caminhar do lado e ter o mesmo pensamento? As pessoas vão ter um pensamento diferente do seu. Deram correto ou não? Sim. Então, temos o instrumento da palavra do Senhor. Santificai a tua palavra, né? Ela nos orienta, né? Então, irmãos, aqui está as orientações. Como nós falamos na semana passada, né, Marcelo? Devocional. Às vezes eu estou na igreja e falo assim, irmãos, o que nós falamos ontem, sábado passado? Qual foi o tema? Ninguém lembra mais de nada. Tem que vigiar. Não pode esquecer. E aqui nós terminamos, irmãos. Será que estou cheio do Espírito Santo? Isso aqui é para eu e você pensarmos só. São 6 perguntas que é feito para você analisar aí. Será que eu estou cheio do Espírito Santo? Por favor, reflita sobre as questões abaixo. Para você refletir. Pergunta. Primeiro aqui. É evidente a obra do Espírito Santo em minha vida? Você analisa aí. Será que a obra do Espírito Santo está sendo evidente na minha vida? Por exemplo, o Espírito Santo tem me mostrado que Jesus é maravilhoso e é real em minha vida? Sim, amém. Louvado seja o nome de Deus. O Espírito tem me mostrado que Jesus é maravilhoso e real na minha vida. Então, nessa caminhada com Jesus, Jesus vai dizer assim, ó, tem que renunciar a algumas coisas ali, nessa caminhada. Ele não falou isso para o jovem rico? O jovem rico queria andar com Jesus. Não há problema você andar com Jesus Cristo. Só que ele vai olhar o seu coração e falar, tem que deixar isso aqui. Mas Senhor Jesus, eu gosto tanto disso aqui. Eu sei. Mas tem que deixar. Porque o Espírito Santo está colocando isso no seu coração. Então Jesus Cristo, andar com Jesus Cristo, ele vira uma vida o quê? De renúncia. Não adianta dizer, eu tenho Jesus no meu coração. Jesus não pode estar preso no seu coração. É uma vida diária de crescimento através da obra do Espírito Santo. E é Ele que vai colocar a obra de Jesus no seu coração. Então, irmãos, muitas das vezes é muito fácil falar que Jesus é maravilhoso, é na minha vida, mas as coisas do mundo, está deixando? Tem que deixar, né, Marcelo? Estou começando a escutar e entender a voz do Espírito Santo. E, irmão Alex, para mim Deus só fica mudo o tempo todo. Não, irmão, longe disso. Deus fala. Deus, ele fala, e fala o tempo todo. Estou começando a escutar e entender a voz do Espírito Santo. Estou sendo guiado por essa voz nas pequenas e grandes decisões da minha vida? Ou na hora de tomar qualquer decisão, vamos que vamos. Nem hora para isso. Irmãos, então é uma pergunta a se analisar. Tenho experimentado um novo tipo de amor pelo meu próximo? Aí começa a falar um pouco mais alto, né?
Tenho experimentado uma eterna compaixão e profundo interesse pelas pessoas que geralmente eu não teria como amigas. O fruto do Espírito Santo ali de Gálatas 5:22, Tiago 2:8 e 9. Tem pessoas que muitas vezes a gente não quer nem perto, né? Ai, Distância. distância. Problema, né? É problema. Mas você tem que orar por ela. Né? Por mais que Jesus deixou um exemplo. Orai por aqueles que vos perseguem e amai os vossos inimigos. Mas muitas das vezes, né? O inimigo continua sendo inimigo, mas você está orando por ele. Não é porque você está orando, ele vai ser seu amigo, porque ele não quer. Mas o que você está fazendo? Você está orando por ele. Mas você vai ter esse sentimento através do alvo do Espírito Santo, irmãos. Porque ninguém vai orar bem, vamos dizer assim. Orar bem é você falar para Deus, Senhor, cuida dessa pessoa, está me perseguindo. Porque se a gente não tiver no Espírito, a gente vai pedir que Deus ele pesa a mão sobre essa pessoa que está nos perseguindo, que está levantando contra nós, não pode. Quarta pergunta: posso sentir com o sentimento do Espírito Santo me ajudando a lidar com o meu próximo? Olha aí, tem essa facilidade, poxa, o Espírito Santo. Né? Porque o inimigo, sabe o que o inimigo faz? O inimigo, irmãos, ele pega a pessoa na igreja não santificada para brigar uma com a outra. Ele não vai pegar um santificado, porque o santificado não, vou orar por você. Você quer brigar, paz. Você quer brigar, eu sou pacificador. Mas vai pegar duas pessoas o quê? Não santificadas. E dá problema ou não dá? Pega dois líderes na igreja não santificados, qual o problema que vai dar? Vai dar confusão. Então nós temos que ter esse sentimento, né? Por essas pessoas. Aqui fala, né? O Espírito Santo lhe dá as palavras corretas para tocar no coração de alguém que está com pesares e preocupações. É você pensar. Alex, o Espírito de Profecia fala uma coisa muito interessante, que até para a gente exortar alguém, se a gente não tiver com o Espírito Santo, a coisa sai ao contrário. Sai ao contrário, o inimigo se aproveita. Irmãos, o inimigo ele sabe na igreja de Bento Ribeiro e em nossas igrejas, quem está se santificando e quem não está. Então muitas das vezes você só quer ter autoridade. Ah, eu sou autoridade na igreja. Como eu já escutei, autoridade de nada, autoridade da igreja é Jesus. É o Pai, Filho e Espírito Santo. E uma coisa interessante na Bíblia, Alex, você vê aquela vez que Paulo foi exortar Pedro, né? Sim. Os dois estavam cheios do Espírito Santo, e o que o Pedro fez? Ele ficou debatendo? Não, ele aceitou ali Ele aceitou a demonstração, né, na repreensão, a repreensão, né? porque estava errado. Estava errado, então ele... Né? Irmãos, nós podemos estar com o Espírito Santo, mas não somos perfeitos. Mas Deus, ele enviará pessoas, como fez com o apóstolo Paulo, para dizer, irmão, isso aqui não está legal. É verdade, eu não tinha pensado nisso. E assim por diante, nós vamos ter a facilidade até de reconhecer, Marcelo, Isso é humildade. que estamos errados. Isso é obra do Espírito Santo, irmão. Agora, quando a gente está orgulhoso, a gente quer debater para mostrar que a gente que está certo. Não Né? tem como. Você vê o contraste? É um contraste muito grande. É verdade, Marcelo. Um contraste muito grande. Então o Espírito Santo me dá palavras corretas para tocar no coração de alguém que está com pesares e preocupações. Quinta, tenho tido força vinda do Espírito para compartilhar com os outros acerca de Jesus e levá-los a Ele. Você fala do pastor encontro aqui na igreja à tarde, as pessoas acreditam no Espírito Santo, mas como fala isso? Puxa vida, vai ter trabalho à tarde aqui? Não pode. Tem pessoas, irmãos, nesse período de pandemia aqui no distrito, que estavam lutando para que a igreja não abrisse. Vocês sabiam disso aqui no nosso distrito? Igreja e pessoas que estavam lutando para que a igreja não abrisse. Aqui também teve. Então, olha aí. A igreja tem que estar aberta ou fechada, irmãos? A igreja tem que estar aberta. Como é que pode membro da igreja, líder da igreja, lutar para que a igreja possa ficar fechada? E Alex, e não passou muito tempo, veio me falar que essa pessoa estava sem forças para vir à igreja. Porque Depois, né? Porque não está com o Espírito Santo. Nós vamos ver, irmãos. Não, é ficar sem vir aqui, ocasionou ela não ter força depois para querer voltar. Não adianta. E muitos não vão retornar. Nós estamos vivendo um processo de sacudidura, aonde muitos que você já não vê, não vai ver mais mesmo, não. Você sabia disso?
Nós oramos por essas pessoas. Mas tem pessoas que estão saindo que a gente não vai ver mais, irmão. O Espírito tem me ajudado em minha vida na oração e me ajudado a expressar os meus sentimentos mais profundos a Deus. Então, irmãos, analise sobre essas 6 perguntas. Na semana que vem vamos fechar aqui a parte do capítulo número 3. Olha que estamos só no capítulo número 3 ainda, né? Amém? Temos muita coisa para a gente aprender aqui. Mas chegamos no final. E hoje, com certeza, irmãos, o Espírito Santo, ele falou em nossos corações. Deus tem dado a oportunidade para todos nós que possamos aproveitar essas oportunidades, irmãos. Vivemos um país maravilhoso nesse sentido, onde nós temos a liberdade religiosa. Podemos pregar a palavra sem nenhum tipo de problema. Mas esse dia, ele vai chegar ao fim. Que possamos estar preparados para esses dias, porque a irmã antes ela fala que haveremos de pregar o Evangelho em momentos muito difíceis. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Você possa estar orando pela nossa igreja de Bento Ribeiro. Amém. Para que no próximo sábado e também na próxima quarta-feira os irmãos possam estar aqui adorando o Senhor. Assim seja. Vamos ficar em pé para a gente orar? Vamos sim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, mais através do estudo, o Senhor, Deus e Espírito Santo falou em nossos corações. Amém. Nós temos que crescer a cada dia, Pai. Por favor. A Tua palavra nos santifica, a orientação está aqui. A gente não cresce se a gente não quiser, Senhor. Verdade. Se a gente não se permitir. E quando a gente não se permite, estamos lutando contra o Espírito Santo. Nós queremos ser um instrumento nas Tuas poderosas mãos, Senhor Espírito Santo. Verdade. Não ser um instrumento na mão do diabo. Verdade. Porque aquele que não está se colocando na sua mão, está automaticamente se colocando na mão do inimigo, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Verdade. Oramos aqui para com aqueles irmãos que estão muito fraquinhos espiritualmente, Pai. Que vem com muita dificuldade aqui na igreja, aparece uma vez aqui, outra lá. Que não tem dado sequência, Pai, de estar aqui. Porque você não consegue nem pisar na igreja, muito menos na sua casa. Essa santificação está acontecendo, Pai. Tenha Não misericórdia. está acontecendo. Eles podem até falar que está muito bem, mas não está, Deus. Só possa ter misericórdia dessas pessoas. Por favor. Falar aos corações dela, repreender o mal que está ali, Pai. Vamos agora, Pai, nos leva na companhia dos seus santos anjos para o nosso lar. Por favor, Senhor. Pois são bênçãos que pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Uma boa noite Senhor. para todos.